Deus é lindo, amém, queridos? Hermanos, quero compartilhar uma palavra muito rápida, vou tratar de ser rápido. Quero que você pense em sua vida. Observe isso, todos nós que estamos aqui, nós nascemos, crescemos, uns se casam, outros não, pero creio que se vai casar. Dani não está, não. Daniel me disse, pastor, me vou a casar. Eu digo, ¿por quê? Porque em los videos se está mostrando que eu estou trabalhando e isso é uma boa señal. Aleluia. Então, observe isso. Crescemos, trabalhamos, casamos. Agora, quero que a igreja ponga atenção no que o Espírito Santo de Deus quer dizer esta manhã. Tenha cuidado para que sua vida não entre em uma monotonia. Não sei se diz isso, algo monótono. Monotonia. Algo que se repite, repite, repite e nunca há algo novo. Sabe, queridos, trabalhe. Dê nome a seu dinheiro. Dê nome a seu dinheiro. Dinheiro que não tem nome se perde. Como assim, pastor? Dê nome a meu dinheiro. Você ganha X. A Bíblia diz que nós necessitamos sermos mayordomos com excelência a todo o que Deus nos dá. Então, se você ganha X, dê nome a seu dinheiro. Este corresponde a isso, esse corresponde a aquilo, isso corresponde a aquele outro, isso é a fatura de água, de luz, de alquiler, da hipoteca, do seguro. Dê nome a seu dinheiro, porque dinheiro sem nome voa como o pájaro. Dê nome a seu dinheiro, porque você pode administrar melhor sua finança. Haga ahorros econômicos. Economize. Guarde uma reserva. Isso é bíblico também. Hay que tener una reserva siempre. Nunca gaste más de lo que usted gana. Amén. Pero siempre busca guardar algo para usted siempre tener una reserva para determinados momentos. Ahora mismo es tiempo de vacaciones. Hay mucha gente que dice, pastor, no puedo ir de vacaciones porque lo mejor no estuvo atento a hacer ahorros para ello. Y con todo eso, no se olvide de que usted también tiene que tomar cuidado en una cosa muy importante. ¿Qué cosa, pastor? No solamente viva para sí, para sua casa, sua família, senão que assegura-te de que tu não solamente estás sendo um testigo de algo que Deus está haciendo, senão que você também seja participante de algo que uno esté haciendo. Então, quando nós vamos a um campo de futebol, ver um partido de futebol, normalmente nós somos testigos de todo o que passa em aquele campo de futebol, pero não significa que somos participantes do jogo. E Deus quer que sejamos participantes de sua natureza divina. Deus quer que você participe de sua obra. Então, irmão, viva sua vida, administre bem sua vida, pero não se exclua de la obra redentora de Deus em la terra. Busque viver uma vida, vou repetir isso, aunque suene cansino isso. Economize, cuide bem de sua casa, de sua esposa, de los hijos. Pero não permita que você tenha uma vida de ciclos. Por exemplo, está terminando o ano 2023 e o ano 2024 vai entrar e você sigue outra vez na mesma vida. Você trabalha, paga os gastos, cumple anos, vai de viagem, termina o ano. O ano que vem outra vez, você trabalha, paga os gastos, cumple anos e sempre é assim. Pero onde está a participação tuya com as coisas eternas? ¿Dónde está a participação tuya e a colaboração tuya com as coisas eternas? ¿Por quê? Porque o dinheiro está bem ahorrado del banco. Comprar a casa está bem, cambiar o auto está bem, e de vacaciones está fenomenal. A melhor inversión que uno hace es ir de vacaciones. Amém, querido? Amém. Desfrutar. Há uma profecia em Eclesiastés 3, creo que 9, que diz assim: es don de Dios que el hombre trabaje y disfrute del labor de su trabajo, o sea, de su sueldo. O sea, entonces, es bueno que usted haga eso, pero no te olvide que todo eso va a terminar. Entonces, lo que usted ahora del banco, ahora, vamos suponer que usted tiene 50 millones en su cuenta. Aleluya. Amén, iglesia. Reciba por fe. Aleluya. Vou profetizar mais forte. Deus te vai dar aquela tarjeta de crédito negra, que é ilimitada. Aleluia! Aleluia!
Usted não vai controlar por la aplicação quanto você tem. Você já sabe que a tarjeta é limitada. Então, observe. Pero não te olvides que todo isso se vai quedar aqui. Então, invierta também parte de sua vida em algo que será eterno. Amém. Recompensas eternas. Amém. Amém, querido. Invierta em recompensas eternas. Aleluia. Invierta em recompensas eternas. Que na eternidade você receba algo de Deus. Por algo que tu has colaborado com sua obra. Pensa em ello. Com isso não estou dizendo que você não deve viver, senão que você deve também participar da obra de Deus. Agora, sabe por que há muita gente que não participa da obra de Deus? Porque tristemente o conceito de religiosidade ha dominado muito as pessoas. A Bíblia diz que Jesucristo vino para dar-nos liberdade e hacernos livres. E há vezes que há pessoas que não querem servir a Deus porque têm em sua mente que decidir ser diferente, la vas a meter ella dentro de um sistema religioso, e qual ella vai sofrer manipulações, e ella não quer entrar em este lugar. Esse foi o conceito que Satanás estabeleceu em las mentes religiosas. Hermano, Cristo, Ele te liberou na cruz del Calvário, Ele morreu por nós, Ele nos hecho livre. Para quê? Para que você sirva a Deus com alegria e com gozo. Que você não esteja preso em nada e tampouco em nadie. O cristianismo é a religião mais livre que existe. ¿Sabe por quê? Porque Deus só recebe o que uno hace quando o que Ele hace é aprovado de como nasceu em seu coração. O sea, eu posso fazer um montão de coisas para Deus. Se Ele não recebe porque a intenção de meu coração está mala, tudo o que eu estou fazendo não sirve. Às vezes a gente diz assim, pastor, ¿por qué vas a permitir eso y eso en la iglesia? Porque a veces aquella persona que ante los ojos religiosos, a las personas muy religiosas, dice, pastor, eso no está legal, pero aquella persona tiene un corazón puro, más puro que aquel que piensa que está haciendo lo correcto. Entonces el cristianismo es tan lindo, ¿por qué? Porque usted es guiado por el Espíritu de Dios. Sabe, hermano, todos los que son aquí cristianos, que son bautizados en la fe, se Jesucristo estivesse hoje no mundo em carne, Ele está em espírito, mas se Ele estivesse hoje em carne, muita gente se ia assustar de Ele. Porque nós hemos puesto Jesucristo dentro de um padrão, de um modelo que quizá a revista, as películas pusieron, e a vezes nós temos assim, sabe, aquele Jesucristo ultra mega fino. Sabe, hermano, você sabia que há muita gente que tem aquela cultura que Jesucristo ele é ultra, mega, ultra fino? Te vou dizer como fino era Jesucristo. A Bíblia diz assim, ó, que ele se sentava para comer, e a Bíblia diz assim, ó, que ele não lavava as mãos. Está na Bíblia. E a gente se escandalizava porque ele sentava para comer e não lavava as mãos. Agora, não era porque ele não tinha ética, é porque ele sentava nas mesas de los pecadores. E os pecadores não tinham água para lavar-se, para limpar-se. E Jesucristo se sentava na mesa dele. Então, Jesucristo ele não se lavava as mãos para não constranger aqueles pecadores. Aleluia. E desta maneira ele entrava no coração de eles. Aleluia. Então, Jesucristo, se ele se apresentara hoje, quizá nós outros iríamos assustar com ele. Porque há certas coisas que ele fazia que dentro de nossa mente não é legal. Pero ele não está preso em manias religiosas. Cristo, ele era livre, mano. Jesus Cristo, ele era e é tremendo. Amém? Então, pero ele colaborou com salvar pessoas através de uma maneira prática que ele era diferente. Se acorda de Judas, quando Judas em Mateus 27 vai a vender a Cristo, a los soldados romanos, e Judas vem para prender a Cristo no jardim del Getsemaní. A Bíblia diz que quando vem Judas com os soldados para prender, Judas disse assim a los soldados, um momento, solo há uma maneira de saber quem é Jesus. Judas dijo isso a los soldados. Solo há uma maneira de saber quem é Jesus. E os soldados, como? Imagina isso, mirando a Judas, como assim? Solo se Deus lhe besar o rosto. Porque ele é tão igual a todos que estão ao redor de ele, que ustedes não vão saber quem é ele.
Jesucristo era tão parecido a los discípulos que Judas tuvo que denunciarle com um beijo. Senão os soldados iam prender a pessoa equivocada. Aleluia. Por exemplo, hoje para que você tenha claro em sua mente que você tem paz com Deus, você tem que poner manga comprida, camiseta assim, pantalones. Eu gosto porque me gusta. Você tem um padrão que você crê que você está bem com Deus por este padrão. E Jesus Cristo, irmão, ele não se importava com estas coisas. Ele só queria assegurar que ele estava cumprindo a vontade do Padre. Sabe, ele não estava... Ele não fazia nada para sobresalir de los discípulos. Ele não fazia nada para sobresalir. Ele era diferente. E nós necessitamos ser diferentes. Agora, o que te vai fazer diferente é quando você compreende o que foi que Deus te chamou para ser e qual é sua participação para que as pessoas tenham uma vida eterna. Você tem que participar com algo no reino de Deus. Esse é o papel do cristianismo. É isso que Cristo hizo. Ele participou em vida de pessoas. Amém. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Vamos ser livres, irmão. Eu, quando começo a pensar em Jesus Cristo, me emociono. Porque, irmão, ele era diferente. Não, irmão, Jesus Cristo, ele era diferente. Necessitamos ser diferentes. Ele era tremendo. Quando paramos para estudar só o que hizo Jesus Cristo, nos quedamos assim assustados. Porque ele era como, há um dicho em Brasil, ele era mais allá de la curva. Ele era tremendo, irmão. E necessitamos ser assim. A garantia de que tu estás cumprindo algo e colaborando com Deus é o que te dá a paz de ser livre de pessoas. Jesus Cristo, ele era livre de pessoas, por isso é que ele podia ser bendição para as pessoas. E às vezes Satanás, no mundo que estamos vivendo, ele vai permitir que as pessoas se ofendam entre si. Esta semana eu escutei um pastor que em Brasil, ele se está crescendo muito nas redes sociais. E sabe como é que ele está crescendo? Atacando as igrejas. Sim. Há um pastor, não vou dar o nome, mas há um pastor agora em Brasil, que é o pastor que mais está ganhando seguidores nos últimos meses. E sabe como é que ele está ganhando seguidores? Atacando a igreja. Porque os hipócritas vão todos detrás de ele. Como nos dias de Cristo. A gente que não recebeu o bautismo de amor. Então, esse pastor critica todos os moveres da igreja. E é um pastor. Se disse um pastor contra o movimento neopentecostal e todas as demais ideias. E ele critica tudo. Ele critica a alabança, critica a oração em línguas, critica o fluir do Espírito, critica todo aquele que o Espírito Santo operava. E estamos vivendo este tempo, gente que está atado em la religiosidade. Sabe como Jesus Cristo operou? Jesus, irmão, sabe como foi que ele operou? Um dia Jesus Cristo está indo com seus 12 discípulos a evangelizar. Aí ele tem 12 que ele escorreu a dedo, 12. Estão acá? Aí então ele vai entrar em Samaria, vai ser uma cruzada missioneira em Samaria. E quando ele está entrando em Samaria, a Bíblia diz que quando ele está entrando em Samaria, os discípulos haviam ido primeiro. E então você vê Juan, outros discípulos com Juan, Pedro, Tiago, Juan, vêm de encontro porque eles foram preparar a recepção para, vamos poner assim, por exemplo, a cruzada missioneira de milagre. E quando Jesus Cristo está entrando, os discípulos regressam de encontro a ele, já havia preparado, e dizem assim: Jesus, para. Sabe por quê? Porque nós fomos em Samaria preparar o ambiente, e quando chegamos em Samaria, havia gente allá já predicando de ti, Jesus. Já havia gente predicando de ti, que escutou falar de ti, pero esta gente não te conheceu, Jesus. Esta gente nunca andou contigo. Esta gente nunca testificou um milagre, só escutou falar de ti, Jesus está predicando allí. E agora Juan disse assim: Jesus, conceda-nos agora a autoridade, porque queremos regressar em Samaria outra vez, e queremos orar, e queremos que caiga fogo del cielo,
y este fuego mate todas estas personas. Y Jesucristo mirando a ellos dice así: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aleluya. Yo no vine a condenar el mundo. Gloria a ti, Señor. Yo vine a salvar. Amén. Aleluya. Escute. Y Jesucristo dijo a ellos así: yo no soy en contra de aquellos que están ajuntando. Aquellos que esparramam es contra de mí. Los que están ajuntando en mi nombre es a favor mío. Em outras palavras, Jesucristo estava dizendo: vosotros querem esparramar, aniquilar aqueles que estão ajuntando em meu nome. E se ustedes tratam de fazer mal a eles, sois vosotros que sois contra de mim, e não eles. Então acá, igreja. Amém. Então não é tempo de que a igreja ande juzgando quem é e quem não é. Porque em aquele dia a Bíblia diz assim que Deus é quem vai separar o trigo da cizaña. Se você quer ter uma vida com êxito, querido, o dedo da acusação, quebra-lo. Porque os dias que estamos vivendo é onde nós vamos a provar do amor de Deus. Amém. Aleluia. Provar do amor de Deus. Agora, só para fazer um resumo rápido. ¿Sabe por que há muitas pessoas que não logram a entrar no propósito que Deus tem para elas? Porque elas têm dificuldade de entrar no ritmo de Deus. Deus estabelece ritmos. E dentro deste ritmo, Ele marca tempos e temporadas. E a vezes você pode ser que você esteja no siglo das décadas de 80 e 70. E você quer que Deus opere igual Ele operou na década de 70. Pero o tempo cambiou. E se o tempo cambiou, aún seguindo sendo o mesmo Deus, o modo e a maneira cambia. Deus tem maneira de mudar as coisas. Amém. Ai, Deus meu, Deus está levando aqui. Vamos fluir aqui no Espírito, irmão? Amém. Aleluia. Hermano, é tempo de ganhar almas para Jesus. Escute, e almas para Jesus se ganha andando em obediência a Ele. Amém. Aleluia. Deus está levando aqui, mano, tem que ser obediente, amém? Deus quer usar-te a ti para ganhar almas. Ou seja, Deus quer que você pesque o pez. Limpiar o pez é com Ele. Deus quer que você saque a alma do mar, o pez do mar. Limpiar isso, deixa que é Deus que é especialista. Você não sabe limpiar pez. Você vai quebrar os huesos, você vai fazer mal. Só Deus sabe limpiar bem um pez. A religião está matando o mover do espírito, a religiosidade, querido. Deus está buscando homens com desejo de viver o novo de Deus. ¿Sabe qual é a oração que você tem que fazer nos últimos dias? Sabe, hermano, não é orar assim: Senhor, tenho que pagar, cobrir os gastos. Não, não é esta oração. A Bíblia diz que busque primeiro o reino e todas as coisas que você necessita vão ser acrescentadas. Então, você tem que discernir: Senhor, em que eu devo mover-me? Como eu devo mover-me? E ensina-me a ser obediente a Ele. Jesucristo, quando Ele vino do cielo, Ele se moveu fora de los padrões habituales. A religião não lhe aceitou. As pessoas não lhe aceitou. Pero Ele estava andando em uma obediência eterna. Amém. Aleluia. E você tem que aprender a andar em obediência eterna para que você tenha alegria em servir a Deus e dizer que é cristiano. Tem que ter conceito de como Deus quer usar-te e ser fiel a isso. Aleluias. Hermano, pida a Deus: Deus, eu quero ser usado por ti e agora quero saber como. Aleluias. Oh, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, quero ser usado por ti, pero me ensina como. Amém, queridos. Você sabia que ante os olhos de Deus, se for há mais de 2000 anos atrás, todos nós aqui éramos gentiles? Em outras palavras, se Deus e se Cristo fora seguir os padrões passados, ninguno aqui era salvo. Excepto se há alguém aqui descendente de judío, de primeira linha, de primeira linhagem. Se não for assim, nadie aqui seria salvo. Agora, sabe por que somos salvos aqui? Porque Deus decidiu dar oportunidade a nós outros, estabelecendo um plano novo e um tempo novo.
Por isso você tem que ter hambre a fazer a vontade de Deus, no tempo de Deus e ao modo de Deus. Porque pessoas que deram a cara a estabelecer modo diferente em tempo que Deus estava abrindo, por causa desta pessoa, nós temos direito de sermos incluídos na família de Deus. Você se acorda de Pedro? Você se acorda de Pedro, irmão? A Bíblia diz que Pedro estava em Jope, se não me falha a memória, orando. Apóstolo de Jesus, orando. E quando ele está orando, o Espírito Santo vem sobre ele em visões e disse assim: Pedro, te vou mostrar isso. E a Bíblia diz assim que Pedro vê animais imundos. E então o Espírito Santo disse assim: ó, Pedro, mata e come estes animais. E Pedro, em la oração, irmã, disse assim: ó, jamais he tocado em coisa imunda. Então o Espírito Santo disse assim: Pedro, não llame de imundo lo que eu santifiquei. Mata e come. E ele obedeceu. E logo o Espírito Santo disse assim: Pedro, vas a venir unos homens aqui, siga estes homens. Quando o Espírito Santo termina de falar no coração do Espírito de Pedro, la porta. Vem uns homens e disse assim: Pedro, somos siervos de Cornélio, oficial, e ele está em Cesareia Marítima, e ele estava orando, e Cornélio estava orando, era gentil, e Deus falou com ele em visão para chamar-te a ti, Pedro. Então Pedro disse assim: ó, já sei de lo que trata, vamos. A Bíblia diz que Pedro sale de onde ele estava orando, e ele vai, eu estive allí, em esta parte de Cesareia Marítima, e ele estava em um coliseu, eu estava em este coliseu. E este coliseu onde antigamente hacía sacrifício a Moloch, a ninhos e tudo isso. Pero era uma etapa diferente. Este Cornélio, a Bíblia diz assim que ele não era judío. Vamos poner assim, ele não era cristiano. Pero a Bíblia diz assim que ele era generoso de coração. Que Deus escutou sua oração e viu sua limosna que ele dava aos pobres. Agora, quando Pedro se acerca aí, observe, quando ele entra, ele diz assim: Cornélio, estou aqui. E Cornélio disse assim: Pedro, eu estava orando a Deus, e Deus me pediu para chamar-te. Não sei de lo que se trata, Pedro. E Pedro era judío, irmão. É como se fosse um cristiano falando com um mundano. E então Pedro disse assim, e Pedro discerne o tempo. E Pedro disse assim: ó, Deus falou contigo? Sim. Cornélio disse: sim, Deus falou comigo. Então se Deus falou com vosotros, quem impide que usted reciba mais de Deus? E a Bíblia diz que quando Pedro terminou de falar, observem a Bíblia, a primeira vez na história bíblica, o Espírito Santo descendeu sobre os gentiles. Isso assim, a Bíblia diz que quando Pedro terminou, o Espírito Santo vino sobre todos, e todos foram llenos do Espírito Santo. Em outras palavras, os que não eram creyentes. Aí quando Pedro vê todo mundo lleno do Espírito Santo, sabe o que Pedro faz? Se eles receberam o Espírito Santo, que me impide bautizar estas pessoas? E Pedro disse assim: ó, vamos todo mundo a bautizar. E Pedro bautizou todo mundo em água. Agora, pasmem, quando Pedro regressa a Jope, a igreja já não lhe aceitou mais. Sabe por quê? Porque ele se moveu fora de seu território e jurisdição religiosa. Pero ele estava sendo pontual à obediência eterna. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor. Então, Cristo vino a salvar ou a condenar? Então, ¿de que lado tu estás? ¿Del que condena o del que salva? Analízate, cuídate, policíate, porque el más sucio y el más inmundo va a ser la persona que mañana Dios va a usar para marcar una etapa y una temporada. Por causa que aquellos gentiles recibiram do Espírito Santo, nós hoje também podemos receber. Por quê? Porque Deus assim lo quiso. Quantos estão entendendo isso? Uau. Hermano, vou falar essa expressão aqui, pero guarde em seu coração. En los dias que estamos vivendo, você vai ter que aprender a dar a cara por Jesucristo. Pensa como ele actuaria, atue de tal maneira. Quando você tenha que tomar uma decisão, você para e pensa, como Jesus actuaria agora? E o Espírito Santo te vai guiar como você tem que actuar. Aleluia. Não esteja preso a costumes religiosos.
Sabe um profeta na Bíblia conhecido como o profeta de las visiones? Chama o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, a Bíblia diz assim que ele era hijo de um sacerdote. E a Bíblia nunca chama ele de profeta. A Bíblia diz que ele era sacerdote. Sabe o que chamamos o profeta Ezequiel? Ele era sacerdote. Que era sacerdote? Ele ministrava no templo. E ele era hijo de sacerdote. Porque um sacerdote, seu hijo homem, o primeiro sempre era de Deus e também obrigatoriamente era sacerdote. Agora, Ezequiel era um sacerdote. E a primeira lei de um sacerdote é esta: não toca em território onde há morto. Não sei se você sabe, Levítico, esta lei. Um sacerdote, se moria alguém da família, ele não se apresentava no funeral. Um sacerdote não se mete, na lei antiga, um sacerdote não se apresentava em nenhum ambiente morto, nenhum território morto. Por isso, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vai barrar e entrar por la porta dourada, em Israel a porta dourada existe, mas sabe que existe uma outra religião? Isso era um cemitério em frente a esta porta, porque a profecia é que Cristo vai entrar por aquela porta. Então, que esta outra religião que é contra lá do cristianismo, essa religião que hoje tem poder desta parte, do muro de Jerusalém, na porta dourada, eles fizeram um cemitério ao redor desta porta, dizendo, se se vai cumprir essa profecia, ele não pode entrar por aqui, porque aqui é um cemitério. Mas o que passa é que esta gente se olvida de algo: Deus não está preso em sistema religioso. Então, por mais que havia uma lei que um sacerdote não tocava em coisa morta, sabe quando Deus se apresenta? A Bíblia diz assim, Ezequiel 37, quando Deus habla com o sacerdote, que não era profeta, diz assim, ó, Ezequiel, e diz assim, ó, e vindo a mim palavra, oh Senhor, e vindo a mim, dizendo, e o Senhor me levou a um vale de huesos, um cemitério. Deus agarra um sacerdote que não pode tocar em nada morto, não pode inserir-se em cenário de nada de morte. Deus agarra esse sacerdote e diz assim, ó, ele Senhor me levou um vale de hueso seco, e ele diz assim, ó, e me hizo dar voltas por el valle. E Deus me dijo, poderão viver esses huesos, Ezequiel? E Ezequiel, Senhor, tu sabes, profetiza, huesos secos, oí palavra. E a Bíblia diz que aquele grande hueso seco se converteu em um grande exército. E Deus disse ao sacerdote, que logo vindo a ser profeta, ¿acaso eu não posso fazer isso com qualquer pessoa? Deus agarra um sacerdote e põe em um lugar que está fora de sua jurisdição. Aí você não pode permitir ser tão religioso que quando você vê uma pessoa, você diz, essa pessoa vai ao inferno. Você não pode ser assim. Você vê uma pessoa que hizo algo em um passado e você la juzga por el passado que ela tuvo. Você não pode ser assim. Porque Deus ele hace como ele quer. Amém. Glória. Oh Senhor. Santo su nome, Padre. Abra sua Bíblia, por favor, querido. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántos aqui Deus já bendijo com a palavra? Quero que você ponga atenção em isso. E sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Agora ponga atenção aqui, ó. Esto es a los que conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito. Então, qual é o chamado tuyo? Ganar almas para Jesus. Ser de bendição. Hermanos, ubícate com su propósito, para que você não perca bendições. Qual é seu propósito? Ser pastor? Não. Ser diácono da igreja? Não. Ser o que? Um evangelista? Não. Qual é seu propósito? Ser de bendição. Ser um carniceiro, um albaneiro, um fontaneiro, seja de bendição. Porque há gente que está em estas linhas, que porque uno anda no propósito de Deus para muitos na igreja, tem que ser pastor, tem que ser um diácono, tem que ser um guerreiro. Se não é, então você não está no propósito. Não, irmão. Su propósito, escute isso, su propósito não é testificar, é participar. Porque há gente que testifica e são legalistas e não participa da obra de Cristo. Su trabalho principal é ser um participante. E la participação te levará a ser um testigo. Jesus Cristo agarra seus discípulos
e põe eles a participar. Depois que eles participam, Jesus Cristo disse: agora quero que sejam testigos. Usted não lo pudo participar em la obra em um dado momento com Cristo, porque Cristo já morreu há 2000 anos atrás, ele agora está em espírito. Pero sin embargo, agora usted lo testifica por la palavra, recebe por fé, e ele te dá a oportunidade de você fazer o que os discípulos faziam, que é participar. Amém. Somos participantes da obra de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Hermano, não viva a vida por viver, seja diferente. Amém. Ser um cristiano assim, lleno do Espírito Santo. Quando Deus vea que tu queres andar conforme Cristo anduvo, Deus te vai llenar de unção e de poder e uma paz que sobrepassa todo entendimento humano. Que paz, pastor? Em meio da tormenta, você vai descansar. Sabe, irmão, é ser participante. Quando você está sendo cometido de golpes, de luta, você sabe que está participando na obra de Deus, você entra em descanso, porque sabes que está participando da obra de Deus. Aleluias. Amém, queridos. Eu disse, todas as coisas ajudam para bem aqueles que amam ao Senhor e que andam conforme o propósito que são chamados. Qual é o seu chamado? Seu chamado é colaborar com a obra de Deus e não ser estorvo. É participar e não só observar. Pastor, como eu participo? Sabendo ler os tempos. Deus anda necessitando de pessoas, buscando pessoas para ser de bendição, queridos. Aleluia. Amém. A Bíblia habla de um homem na Bíblia chamado Naamán, leproso, Naamán, pero a Bíblia diz que na casa de ele, a Bíblia não diz o nome, havia uma empleada del hogar, havia uma muchacha que limpiava a casa de Naamán, e Naamán tinha dinheiro para ir no melhor médico, pero sabe quem estava dentro da casa daquele homem? Uma muchacha com propósito, e a muchacha se acercou à jefa, disse assim: jefa, dile a mi jefe, al Senhor, que em minha cidade há um profeta, um homem de Deus. Diga a ele que vai allá, o profeta é poderoso. Vai. E Naamán foi e se quedou sano de la lepra. Agora você crê que o sueldo daquela muchacha não cresceu, irmão? Muitíssimo. Eles estavam no propósito. Qual é o propósito? Ser de bendição. Pastor, pero eu não quero ser de bendição, porque afinal, e se Deus não lo hace? Esse é o problema de Deus. Ella mandou o jefe de ella ir a Naamán, al profeta Eliseu. E se Deus não lo sana? Problema del profeta e de Deus. Ella hizo su parte. Haga su parte. Querido, haga su parte, porque todas as coisas vão ajudar a bem aqueles que amam a Deus e que andam conforme o propósito que foram chamados. Diga assim: eu fui chamado a ser de bendição. Eu digo assim: quem me paga é Deus. Aleluia. É Deus que te paga. Anda no propósito que fuiste chamado. Agora, se Deus te chama para ser de bendição, cuida-te, para que nada ni nadie te meta dentro de uma caja. Deus te chamou para ser profeta e não palhaço. Um palhaço se move ao redor de um circo e sigue umas normativas para fazer a gente reír. Um profeta não. Um profeta, ele move como Deus quer. A Bíblia diz que aquele que é guiado por el Espírito é como a rola del mar, mas não é questão de constância, ele é movido por el vento do Espírito. Ele não está preso em um ritual. Ele está guiado por el Espírito, seja guiado por el Espírito. Quando você vê que está sendo ameaçado porque está quebrando uma lei, sepa que Deus é especialista em quebrar certas leis. Juan Bautista, vocês conhecem a história? Lucas capítulo 1. A Bíblia diz assim que seu padre e sua madre Elizabeth, e a Bíblia diz que, hermano, pensa no matrimônio mais top da época. Aquele matrimônio irrepreensível. Está em Lucas 1. Diz que Zacarias, ele era um sacerdote de la linha de Abias, ou seja, de linaje exclusivo. Havia assim,
déjame resumir isso. Havia, quando Deus estabelece as leis sacerdotales, haviam 24 linhas sacerdotales. E a melhor de todas elas era a linha que venia do sacerdote Arão, que foi escorrido a dedo por Deus. Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote. E todos os sumos sacerdotes tinham que venir da descendência de Arão. Abias venia da descendência de Arão e logo Zacarias, ele tinha possibilidade, se ele não, pero seus filhos sim, poderia ser um futuro sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o que agarrava o cordeiro, e aquele cordeiro, a paga do pecado do povo, ia sobre aquele cordeiro. Então, o sumo sacerdote agarrava o cordeiro, matava o cordeiro, e ele dizia assim: a paga do pecado que o povo cometeu este ano vem sobre este cordeiro. Então, o futuro sumo sacerdote ia ser descendente de quem venia do linaje de Abias. Então, quando você lê a Bíblia em Lucas capítulo 1, a Bíblia diz que Zacarias estava orando. E ele queria, ponga aí, Zacarias, Lucas capítulo 1, só para que a igreja entenda, Deus está falando aqui na igreja algo que vai passar nos próximos meses. Amém. Esteja atento a cambios e moveres. Amém. Porque se sua mente não se expande para ello, vai a perder a bendição de ser usado por Deus, a la maneira de Deus. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Tem que discernir a maneira e o tempo. Porque Davi foi o homem diferente, o homem conforme o coração de Deus. Porque os homens haciam todo conforme um costume, haciam todo no tabernáculo, haciam todo no templo, os sacerdotes. Davi discerniu algo, ele construiu uma tenda. Imagina ele Davi agora agarrando o martilho e o clavo. E ele construiu uma tenda. E Davi construiu uma tenda, ele disse assim: ponga a arca da aliança dentro da tenda, não no templo, na tenda. Imagina todos os sacerdotes: Davi, tu está louco? Sempre a arca no tabernáculo, no templo. E Davi disse: não, eu entendi outra coisa. Eu construí uma tenda, mete a arca da aliança aqui. Por 40 anos estuve aí na arca. Agora, quando Deus, em los últimos dias, Malaquias, ele vai profetizar no final de los tempos, sabe o que Deus disse? Deus não disse assim: eu vou levantar o tabernáculo que eu abri a Moisés. Deus não disse: vou levantar o tabernáculo que eu abri para edificar o templo. Deus não disse isso. Deus disse assim: em los últimos dias levantarei a tenda caída de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado para você não tentar buscar uma linha que é de Deus e é bíblica, mas está fora de tempo. Que está você querer construir um templo e Deus está dizendo: eu quero tenda. Deixa que Deus te use. Observe, houve em los dias de Herodes, rei, um sacerdote chamado de classe de, ou seja, a classe mais top, uma das mais tops, da classe de Abias. E sua mulher era de las hijas de o primeiro sumo sacerdote da Bíblia. E se chamava Elizabeth. Ou seja, um matrimônio. Siga. Ambos eram justos delante e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Ou seja, top. Pero não tinha, porque Elizabeth era, e ambos eram já da idade. Siga. Aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio delante de Deus, segundo o ordem de sua classe, siga, conforme a costumbre del sacerdócio, le tocou suerte oferecer o incenso, entrando no santuário del Senhor. Siga. E toda a multitud del pueblo estava fora orando, e a hora del incenso, siga. E se le apareceu um ángel del Senhor puesto em pé à direita del altar del incenso, siga. E se turbou Zacarias al verle e se sobrecorreu temor, siga. Pero el ángel le dijo: Zacarias, não temas, porque tu oração ha sido oída e tu mujer Elizabeth te dará luz a um hijo. E chamará su nome Juan, que é Juan Bautista. E tendrá gozo e alegria, e muitos se regocijarão em su sí. Porque será grande delante de, não beberá vino ni sidra, será lleno del Espírito Santo, aún desde su vientre de su. Ou seja, Zacarias sabe que agora el futuro, el próximo sumo sacerdote de Israel iba a ser su hijo. Porque estava no linaje correcta, en la clase correcta, y el niño venía de Dios. Si for usted, você não ia se alegrar?
Agora, sabe o que passa? João Bautista nasce, lleno do Espírito Santo. E eu quero que você pense comigo agora. Imagine João Bautista. Olá, papá. Buenos dias, mamá. Vamos ao templo. E então, Juan Bautista veía su padre ministrando a Dios porque era sacerdote. Y toda su mente y su padre diciendo, hijo, papá eres sacerdote. Tú eres escogido por Dios. Tiene promesa. Tú no vas a ser como papá sacerdote. Tú vas a ser sumo. Y Juan Bautista todo el tiempo con eso en la cabeza. Y usted y yo llevamos con muchas cosas en nuestra cabeza de cuando hemos conocido la fe. Pero lo que pasa es que a veces cuando Dios quiere sacarte para usarte, usted quiere seguir los padrones antiguos. Y los padrones antiguos muchas veces no sirven, aunque es de Dios. Entonces él debería permanecer alineado, ¿sí o no? Juan Bautista, porque era promesa de Dios, ¿sí o no? Su padre era sacerdote y él debería obligatoriamente ser también sumo sacerdote, ser sacerdote, el mínimo sacerdote. ¿Sabe qué pasa con Juan Bautista, hermano? Él crece. Y cuando él crece, ¿sabe qué le hace? Mamá, ¿por qué, hijo? Voy al desierto. ¿Cómo así, hijo? Voy al desierto. ¿Cómo? Voy al desierto. Lucas, abre por favor, Lucas. Por favor, hermano, dame 5 minutos, por favor. É importante que a igreja haga um espírito traindo liberação nas mentes aqui. Amén, aleluya. A gente que diz, pastor, essa palavra é difícil de entender. Para mim é muito mais difícil explicá-la. Pero é de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 75 adelante. Agora, quando nasce Juan Bautista, su padre Zacarias vai apresentar-lhe. Su padre vai apresentar-lhe. Agora observe. Em santidade e justiça delante de ele todos nossos dias. Agora observe que Zacarias disse a su hijo, el hermano, e tu niño, profeta del Altíssimo será chamado, porque irás delante de la presencia del Senhor para preparar su caminho, para dar conhecimento a la salvação a su pueblo, para perdão de sus pecados. Siga. Por las entrañables misericordia de nuestro Dios, con lo que nos visitó desde el alto la aurora. Sigue. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino. Sigue. Ahora observe, Juan Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Ahora observe. Esta parte ahí dice, y estuvo en lugares. Diga assim comigo, estuvo em lugares hasta el dia de sua manifestação. Ponga Isaías 40, versículo 1 e 2. Ou seja, o niño crescia e se fortalecia no espírito. Agora a Bíblia diz, ele estuvo em desierto. A Bíblia não diz que ele estuvo em templos. Ele crescia e se fortalecia. E ele ia del deserto. Agora, hacer que no deserto, hermano? En el deserto não há centro comercial. Não há mercado. Nem tino. Agora diga assim, ó, tenho que ser marcado por la palavra de Deus. La palavra de Deus me hará andar atento a profecias. Agora observe, Isaías 40. Consolaos, pueblo, dice vuestro. Siga. Isso é Isaías. Juan Bautista nem havia nascido. Está na Bíblia, Isaías 40. Juan Bautista não havia nascido. Eu creio que nem seu padre havia nascido. Hablad al corazón de Jerusalém, decir a voce que su tiempo ha. Quando se acorda do mensagem de João Batista? E aqui o reino de Deus se ha cercado. João Batista predicava isso. Arrependido porque o reino de Deus se ha. Porque estava aferrado a este versículo. Que versículo da Bíblia você está aferrado? Se você não tem nenhum versículo da Bíblia que você esteja aferrado a ele, você está em um sério problema. Aférrate a um pasaje bíblico. Porque se Deus vai fazer algo contigo, é partindo das Escrituras. E agora observe isso. O tempo se ha cumprido que su pecado é perdonado, el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Siga.
Sigue. Voz que clama, preparad, enderezad. Ou seja, João Bautista, quando leu isso, ele guardou por sua vida. El Mesías va a venir. Eso Dios lo va a hacer. Ahora, ¿dónde está la voz? Imagina assim, João Bautista, por favor, entenda isso, mano, no Espírito. El Mesías va a venir. El tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿dónde está la voz? Voz que clama, preparad. E ele guardou esse mensagem. Por isso ele ia aos desertos. Porque o mensagem era no deserto, não era dentro do templo. E seu padre toda a vida, eu imagino, hijo, te toca ver como o papá hace el incenso para que você aprenda quando te toca o turno. Eu imagino Zacarias ponendo a estola sacerdotal com as pedras preciosas no pecho. Eu imagino Zacarias porque é assim, ó. Padres e mamás, não queira que seus filhos tenham o mesmo modo igual que tu tienes de servir a Deus. Ensine eles só a temer a Deus. O modo e a maneira Deus vai poner em eles. Imagina Zacarias, hijo, assim se viste a estola sacerdotal, as pedras preciosas. Eu imagino João Bautista mirando a seu padre. Quando lhe tocou a ele a madurez, sabe qual foi a estola sacerdotal que João Bautista vestiu? Piel de... Não havia pedra preciosa. Ele puso pedra de... ¿Sabe por quê? A estola sacerdotal representa a autoridade no cenário do templo. Estão cá, igreja? A estola sacerdotal com pedra preciosa significa a autoridade do templo. Quando ele arranca a pele de um camello, quem é o rei do deserto? Um leão não manda no deserto. Um elefante não manda no deserto. A ovelha não manda no deserto. Quem é que manda no deserto? Ele está vestindo de pele de um animal que representa a autoridade máxima daquele território, que ele foi chamado para ser voz. Aleluia! Ele se vestiu de pele de camello, fora do cenário que seu padre queria, porque ele estava agarrado nisso. Voz que clama em ele. Há pessoas com tantos chamados lindos aqui. Ponga Juan capítulo 1, versículo 19. Qual é seu propósito? Pastor, meu propósito é predicar. E se Deus te chama a predicar dentro de uma ordem que não é normal? Pastor, mi proposta é ser o diácono da igreja. E se Deus te chama para ser um diácono fora de los padrões normal? Zacarias, João Bautista, hijo de um linaje, tinha que ser sacerdote. E ele foi sacerdote e profeta, pero fora de um padrão normal. Fora de um território. A Bíblia diz que no deserto a gente ia escutar João Bautista. E sabe qual era a prédica dele? Arrependi os víboras. E mientras mais ele dizia isso, a arte está posta sobre a raiz. Quem você Senhor e de la ira venidera de Deus. E mientras mais ele apretava, mais vendia gente. Por quê? Ele estava em la unção, em la asignação correta, em um modo diferente, pero é o modo de Deus para aquele tempo. Que maneira e que modo Deus quer que você se mueva? Não ser religioso, discernir tempos e temporadas, senão Deus não te usa. Pastor, porque ele não se quedou allá esperando a vez de ser sacerdote como seu papá? Por quê? Porque ele estava aferrado a uma base bíblica. Isaías 40. Voz que clama no deserto. E ele toda a vida, papá, eu sou a voz não do templo. Tu eres a voz do templo, papá, eu sou a voz do deserto. Eu penso que quando João Bautista veio um deserto, ele... ¿Cuántos estão entendendo que o Espírito Santo está falando? Este é o testemunho de...
Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que lo preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si confesó, yo no soy el Cristo. Está diciendo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, sigue. Y dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, él en el desierto, la gente fue a buscar él, ¿dónde? Porque la unción que Dios te dio, querido, la bendición viene aquí, ó. Alineado con el propósito que Dios te llamó, en el tiempo que Dios te asignó, la gente viene a buscar respuesta en ti. Para que demos resposta a los que nos enviaram. Que dissemos de ti mesmo? Perguntando, Juan, que dissemos? Siga. Dijo, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu só sou Isaías 40. Pergunta ao seu vecino aqui, quem tu eres? Eu sou Josué capítulo 1. Quem tu eres? Eu imagino ele dizendo, eu sou Isaías 40. Eu sou a voz de uno que clama, enderezado el camino, como dijo. Lucas capítulo 4. Irmão, corta o telefone, já terminamos aqui. Eu guardo aqui o microfone. Porque o pastor sempre diz, termina, nunca termina, que sim? Lucas capítulo 4. Jesucristo está no templo. Lucas capítulo 4, ele está no templo, le dá o livro do profeta Isaías a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Le entrega o livro do profeta a Jesucristo, ele abre o livro do profeta Isaías, e a Bíblia diz assim, ó, e desarrollando o rollo, a Bíblia diz assim, ó, e Jesucristo buscou, e a Bíblia diz, e encontrou Jesus a parte que descia, o Espírito Santo está sobre mim, porquanto me has ungido, para anunciar as boas novas. Ou seja, Jesucristo, observe, Jesucristo quando toca, a gente saber como ele era e quem ele era, ele vai aonde? Isaías 61. Isaías 61. Juan foi a Isaías 40, Jesus foi a Isaías 61, aonde você vai? Jesucristo disse assim, ó, hoje se cumpre esta palavra delante de todos vosotros. Jesucristo se movia em uma profecia, um versículo que ele encontrou na Bíblia e disse, é para mim esse versículo. João Bautista se moveu em um versículo que ele disse, é para mim. Que versículo você está se movendo? Mas te vale ser como o dijo o hermano aqui, ó, cambia as pilas para que você funcione bem. Por favor, póngase de pé, queridos. Quero que você ponga as mãos em seu coração, por favor. Vamos orar e terminar. Diga assim, Senhor, quero mover-me de acordo a sua palavra. Ensina-me, Senhor, a encontrar o que está escrito a mi respeito. Senhor, os tempos foram passados, pero su palabra se renueva cada día. En Jesús ella fue renovada. En Juan Bautista ella fue renovada. En Daniel ella fue renovada. En Pablo ella fue renovada. Señor, renueva su palabra en mí. Úsame para este tiempo con la misma unción y esencia, pero a mí comprender y entender que el tiempo es diferente. Que yo sea de bendición, siempre de bendición. Que yo sea, Señor, de bendición, para que yo pueda siempre ganar almas para ti. Amén. Escuche, ¿sabe por qué Juan fue en el desierto? Porque en el templo no iba a soportar los pecadores que Juan bautizaba. Yo estoy orando para que los próximos ministros
tenha a mente tão aberta, e Deus vai dar a eles a autoridade e peso em la palavra para destruir todo aquello que impide a la gente ir a los pies de Cristo. Porque el día se aproxima de la venida del Señor y no podemos andar perdiendo tiempo con usos y costumbres, con leyes humanistas. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de una tal manera que aún fora de uma ordem eclesiástica, aún fora de um padrão, o Espírito de Jeová te respalda. Deus te respalda. Deus te guarda. E quero profetizar sobre cada um aqui, que você vai permanecer na asignação que Deus te chama hoje. Que você vai permanecer na vocação que Deus te chama hoje. Eu quero declarar que sobre ti, Deus te vai marcar com um versículo bíblico. Deus te vai marcar com uma palavra. E esta palavra vai ser a base onde você vai aferrar, onde você literalmente vai enraizar seu ministério. E que todas as vezes quando venga argumentos dizendo que tu estás fora do padrão de Deus, este versículo te vai respaldar. Juan, ele hizo coisas fora de um padrão normal. Quizás su padre le criticou, quizás su madre Elizabeth le criticou, quizás todo el mundo amigo de sus padres le criticaron, pero él sabía que él estaba en el lugar correcto, de la manera correcta, de tal manera que Jesús no se presentó en el templo. Jesucristo se presentó en el desierto, al punto que todo el mundo decía así. Imagina, iglesia, todo el mundo diciendo así: ¡Ey! Zacarias, ¿dónde está su hijo que fue profetizado? Ei, Zacarias, ¿dónde está Juan Bautista? Elizabeth, ¿dónde está su hijo? Ah, su hijo se desvió. Ah, porque él es... ¿Cómo puede Zacarias permitir su hijo ir al desierto, Zacarias? Si el ángel dijo que él venía con el Espíritu Santo, él prepararía el camino para el Mesías. Zacarías ha sido un padre malo. Zacarías no enseñó doctrina a su hijo, no enseñó doctrina a él. Porque no frenaste, porque dejaste ir, Zacarías, Juan desierto. Imagina Zacarías siendo golpeado en la mente con los amigos, compañeros de ministerio, sacerdotes, compañeros de ministerio. Zacarias, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está la escuela sacerdotal? Tú no lo enseñaste. ¿Acaso, Zacarias, la Biblia nos dice: enseña al niño en el camino que debe andar, en el comer, en el sentar, en el andar, en el levantar? ¿Dónde está Zacarias, Juan? No vemos Juan. ¿Dónde está su ropa sacerdotal? No lo veo sentado aquí en el templo. No lo vemos. Tú no enseñaste a él que él tendría que presentar un cordero un día. Un día Juan iba a presentar el cordero en el templo, y aquel cordero representaba la paga del pecado de todos nosotros. Zacarías ha sido negligente. Ahora yo imagino Zacarías. Mi mente es fértil para pensar eso. Yo pienso Zacarías triste. Pero allá en el desierto, Juan no está con la piedra con la estola sacerdotal con piedras preciosas, no está. Pero él entiende que un manto de autoridad en aquel desierto, la ropa de camello. Ahora, ¿sabe qué faltaba? ¿Sabe lo que oficializaba un sumo sacerdote? ¿Sabe lo que validaba un ministerio sacerdotal? Presentar el cordero. Aí Juan Bautista está en el desierto con la ropa de camello. Aí el dedito dele: eis aí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ah, querido. Ah, querido.